Bom dia, então, a todos, né? Hoje a gente dá início ao ciclo de seminários científicos, né, desse semestre de 2021/2. Hoje a gente recebe aqui o professor Marco Antônio Amaral, ele é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, né, tá falando diretamente de Teixeira de Freitas, né, a Texas Texas brasileira, City. né? E o professor Marco Antônio, hoje ele fala para a gente sobre o título da palestra dele, né, unindo epidemiologia e teoria de jogos, um modelo CIR com quarentena voluntária. Ele tem a sua formação basicamente toda em Minas, né, Marco? Foi tudo em Minas. Graduação em Viçosa, mestrado em Viçosa, doutorado na UFMG, né? Você fez um sanduíche em Maribor é Ljubljana? Lá na Eslovênia, isso, pertinho de Ljubljana, mas segunda maior cidade da Eslovênia, cara. 80 mil habitantes. Eslovênia, eu tive na Eslovênia, é muito fantástico. Quando eu vi isso, peculiar. Pessoal, cara, é gigante, Maribor, gigante e tal. Quantos? 80 mil habitantes. Mas é maravilhoso, Bled é uma cidade. É um encontro de física muito famoso em Bled. Você foi lá, é maravilhoso, cara. É um país fantástico. Fiz o sanduíche com o Matias Perk, o cara é um gênio da área de sociofísica. Fantástico. Perfeito. Então, pessoal, Marco, eu passo a palavra, tá? Agradeço mais uma vez o convite. Eu vou fechar minha câmera aqui, meu áudio, e eu monitoro aqui o chat, tá? Se tiver alguma questão. Perfeito. Muito, muito obrigado, irmão. Antes de mais nada, agradecer aí, cara. Brigadão mesmo pelo convite. Brigadão pela oportunidade. Eu adoro falar, fazer palestra, principalmente para estudante mesmo, matéria de curso, graduação, pós, porque dá para a gente trocar muito, muito mais ideia. Bem, vamos começar então aqui para já não perder tempo. O irmão já fez a introdução, então vamos falar um pouquinho aí sobre como que a gente faz um modelo que une epidemiologia e teoria dos jogos. Mas antes, eu quero falar hoje para vocês, tipo assim, isso aqui não é uma palestra para professor velho ficar sabendo de um artigo que eu fiz. Isso aqui é uma palestra para aluno. Eu não quero ficar mostrando um artigo e tal confuso. Eu quero explicar para vocês aí, seja da graduação, o pessoal do mestrado, da matéria, do doutorado, entender como que você pode ir além de um modelo que você aprendeu na graduação. O que a gente aprende na graduação é física dos bloquinhos. A gente aprende ali bloquinho no plano inclinado, a gente aprende ímã na espira, a gente aprende pistão, e com isso um monte de equação ali. E um monte de simplificação disso, que é como que a gente faz física. A gente simplifica tudo, considera a vaca uma esfera perfeita, e isso é uma simplificação, mas a gente consegue com isso obter dados úteis. É muito útil. Mas física vai muito, muito, muito além disso. E, infelizmente, muitas vezes a gente passa isso desapercebido. Como assim? PV igual a NRTA, gases ideais, coisa perfeita. Só que você está definindo variável de estado como um conceito. Você está definindo um modelo muito mais geral, quando você aprende PV igual a NRT, do que termodinâmica. Você está entendendo, ou pelo menos quando você pensa a fundo, você entende que você está usando umas relações matemáticas para descrever um novo modelo de pensamento. Existem sistemas que têm variáveis de estado, que somente poucas variáveis descrevem macroscopicamente aquele sistema inteiro, seja ele um gás, seja ele a economia. Quando você pega ali teorema de Stokes, circulação, fluxo rotacional do vetor integrado num caminho, isso aí a gente vê muito, muito ali em eletromagnetismo. Só que isso também é um modelo geral que está te falando sobre continuidade de alguma quantidade.
Você está falando de transferir uma quantidade de um ponto até outro, mesmo que isso não seja espacialmente. Obviamente, teorema de Stokes, a gente aprende a falar de circulação espacial, mas você está aprendendo ferramentas matemáticas que poderiam dizer respeito a outras coisas. Eu não estou falando nem a N dimensões, que nem tem algumas teorias, mas também outras coisas. Você está aprendendo ferramentas matemáticas. E isso poderia ser dito de várias e várias outras ferramentas matemáticas que nós aprendemos na graduação. Função-partição, questão de fluxo de probabilidade, processos estocásticos, todas as coisas. E aí, na graduação e no mestrado, pós, a gente aprende modelos para dois objetivos. Um é modelar fenômenos reais, que a gente está vendo. Só que a gente também está aprendendo uma ferramenta matemática. E essa ferramenta matemática pode ser usada em outras situações, e não só naquele modelo que a gente viu do bloquinho no plano inclinado. Ah, Marco Antônio está exagerando, não é assim. Não, na verdade, é muito por aí. É aí que tem muita pesquisa legal a ser feita. Se a gente pega, por exemplo, classicamente aí, Lotka-Volterra, que é essa primeira equação aí, para quem não é familiar, não preocupa, eu não estou querendo enfiar um monte de matematiqueza aqui, não. Mas a gente tem uma equação que descreve predadores e presas, que é essa equação 1. Note que essa equação pode descrever um sistema cíclico. Por exemplo, esse caso que é bem clássico, que a gente estuda, de a raposinha, aqui no canto, a raposinha preda as galinhas. Só que as galinhas predam filhotes de cobra. E as cobras acabam predando as raposas. Isso aqui você pode usar a equação do replicador, aqui a Lotka-Volterra, para modelar esse sistema cíclico. Só que isso aqui também, olha que engraçado, descreve justamente um jogo de pedra, papel, tesoura, onde uma estratégia ganha da outra, ganha da outra, ganha da outra, e assim por diante. Isso é uma evolução e o modelo matemático é o mesmo. Tá, mas pedra, papel e tesoura é inútil, eu só fico julgando. Não, não é. Porque em modelos econômicos, você tem várias e várias situações onde um tipo de empresa é melhor que outra, essa outra é melhor que uma terceira, só que a terceira é melhor que a primeira. E usando esse tipo de modelagem, você consegue descrever modelos econômicos complexos. A mesma coisa para o mapa logístico, que é essa equação 2. O mapa logístico também é relativamente famoso, mas não se sintam mal se vocês não tiverem visto, porque não é algo que a gente sempre vê. Às vezes a gente vê, às vezes não na graduação. O mapa logístico é fantástico, é uma equaçãozinha fantástica para descrever o crescimento de uma população. Você tem uma população, ela vai crescendo até chegar num limite, e de repente aquele ambiente não tem comida o suficiente para a população inteira, então ela vai estagnando o crescimento. Porém, quando você olha o mapa logístico para alguns parâmetros, de repente ele exibe caos, que é essa figura aqui do mapa logístico caótico que a gente tem, onde do nada começa a aparecer caos. Isso é uma outra aplicação totalmente diferente para o mesmo modelo. E por fim, talvez o exemplo mais sexy que exista aqui atualmente, redes neurais. Propagação de erro, coisa mais básica que a gente vê lá no laboratório de física 1, que é quando você descreve a equação mesmo em si, de como que a variância se propaga através de outros parâmetros do sistema, outras funções do sistema, que a gente vê é experimental, é coisa de laboratório, eu sou teórico, nunca vou mexer nisso. Não, a propagação de erro é o ponto mais fundamental para a equação de backpropagation, que é central aqui em redes neurais, quando você quer fazer a sua rede neural aprender. E se você sabe essa equação bem a fundo, a hora que você vai tentar aprender rede neural, fica extremamente fácil você entender a matemática do que é de longe considerada a parte mais complexa da rede neural, que é o backpropagation, que nada mais é do que propagação de erro.
Então, a gente tem muitos e muitos modelos legais que a gente aprende muito, porque física é um curso difícil. Então, a gente aprende muito a fundo na graduação, mas por ver tantos exemplos só simples, simplificados, objetivos, desconsiderando tudo, sendo só o bloquinho no plano inclinado, a gente acaba passando uma vida inteira, às vezes, sem notar que dá para usar isso muito além. E aí, será que isso é verdade? Será que não é? Estou exagerando? Não. Olha só que fantástico. E isso são trabalhos de físicos. Está gravado, depois vocês podem pegar e na sessão de perguntas eu também posso passar alguns desses artigos, mas alguém aqui já pensou em tirar a entropia de uma pintura ou achar qual é o grafo de conexões de palavras num livro, função de partição num show de rock? Isso parece insano, isso parece totalmente irreal. Só que não, são pesquisas extremamente de fronteira de físicos muito famosos, principalmente nas áreas mais interdisciplinares de sociofísica, econofísica e tal. E a matemática dessas áreas já está desenvolvida tem um século. O pessoal só foi além e aplicou isso em outras coisas. Esse trabalho maravilhoso aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, porque talvez está com pouco zoom, mas esse trabalho do meio, por exemplo, que é History of Art Paintings, o cara pega a entropia, você mede pixel a pixel cada quadro, 20 milhões de quadros, e tira o valor de entropia. E você usa só o número, só o valor escalar de entropia e o valor de complexidade. Vocês podem ver que são dois parâmetros ali. Com isso, ele consegue categorizar as grandes épocas de pintura. Renascimento, modernismo, pós-modernismo, romantismo e tudo isso você consegue usando somente entropia de uma pintura. Da mesma forma, teve um grupo que conseguiu achar a função partição de um show de rock, que é esse outro trabalho aqui, o Collective Motion of Humans, que aí o pessoal consegue demonstrar que o pessoal no show de rock no mosh, aquele rodinha da morte, as pessoas se comportam como um gás e tem a distribuição exatamente igual à distribuição de velocidades ali, de Maxwell, de partículas num gás. Ou esse outro trabalho maravilhoso, onde os autores traçam os grafos de palavras de diversos livros, em específico Harry Potter, e com números, sem nenhum input externo, você consegue prever exatamente onde vai ser o ápice de um livro, aonde vai acontecer o clímax, aonde não vai acontecer, quantos clímax que vão ocorrer, etc, etc. Bem, isso são exemplos, porque o que eu quero falar para vocês, alunos, pessoal que está ainda crescendo aí, florescendo na física, começando a desenvolver as próprias ideias. Cara, você sai de uma graduação em física munido de centenas de armas. E os problemas clássicos já foram estudados durante centenas de anos, mas pouca gente estudou problemas não intuitivos com essas mesmas armas. E é aí que entram os toy models, aqueles modelos matemáticos que é aquilo, tudo é trivial até se mostrar útil. Às vezes pode parecer muito trivial você procurar a equação de continuidade e fluxo na economia. E muita gente vai te desmotivar. Não, isso é trivial, óbvio que não vai dar em nada. Não faz sentido você aplicar, sei lá, entropia à política, sei lá, ou qualquer outra coisa, ideia diferente. E tudo é trivial, até você descobrir algo que funcione e aí você acha várias coisas interessantes. Por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque é isso que nós fizemos nesse modelo, que juntou teoria de jogos e epidemiologia. E muito mais do que explicar um modelo, eu quero motivar vocês a entenderem que vocês, como físicos, têm o direito de pegar as ferramentas que vocês utilizaram e tentar aplicar no que vocês quiserem. Vocês não precisam ficar só em problemas clássicos que já foram resolvidos. Vocês podem e devem utilizar todas as ferramentas ao seu dispor para tentar analisar um mundo inteiro de fenômenos que nunca foram estudados com aquelas ferramentas. E aí a gente entra, então, no trabalho.
Epidemiologia. A maioria do pessoal concorda que a epidemiologia matemática mesmo, com modelos de EDOs, vai surgir aí com o Kermack e o McKendrick, que eles vão ser os primeiros a propor o famoso modelo SIR, susceptível, infectado e removido. Foi uma primeira tentativa de descrever matematicamente com equações de fato, né? E não que nem o Snow fez no início da epidemiologia, só estatisticamente. O Kermack e o McKendrick vão tentar desenvolver uma EDO, alguma descrição matemática da evolução em si de uma infecção. E aí a gente tem esse conjunto de EDOs aí bonitinhos que descreve a evolução de um sistema, onde eu tenho pessoas susceptíveis, que elas deixam de ser susceptíveis com uma taxa que depende da quantidade de contatos, basicamente, entre susceptíveis e infectados. Uma pessoa susceptível deixa de ser susceptível, ela vira infectada. E aí os infectados aumentam com o negativo da taxa que os susceptíveis deixam de ficar susceptíveis. Faz sentido. Existe continuidade aqui. É uma equação de compartimentos, né? E aí, os infectados, o que acontece? Os infectados deixam de ficar infectados e se tornam removidos da população com uma taxa constante gama, que é a taxa de recuperação ali. E aí, os recuperados aumentam. Esse modelo é fantástico, você pode modelar analiticamente, você pode fazer Monte Carlo, você pode resolver quase analiticamente, você não consegue resolver esse conjunto de EDOs todo analiticamente, mas para algumas condições você consegue e tal. E tem inúmeras aplicações no mundo real. E essas 3 equaçõezinhas já salvaram muitas vidas mesmo, milhares de vidas, ajudando governos a planejarem melhor para epidemias. E aí, obviamente, aquele é o modelo bloquinho no plano inclinado. Aquele é o modelo mais simples, onde todo mundo interage com todo mundo interage no mesmo ritmo que todo mundo. É uma população em termos técnicos. O jargão é well-mixed, população infinita, etc, etc. Porém, que nem todo modelo legal, assim que alguém propõe a coisa, passam-se alguns anos e aí a gente tenta botar complexidades naquele modelo simples. Então, hoje em dia, a gente não tem só o modelo SIR. A gente tem aí sítios que são distribuídos em redes com inúmeras topologias, rede quadrada, well-mixed, complexa, tudo quanto há, você acha trabalhos analisando. A gente já tem modelos que têm inúmeras heterogeneidades. Por exemplo, pessoas com taxas de infecção diferentes devido a metabolismos diferentes, taxas de recuperação diferentes, sistemas com nascimento, com morte, que o sistema original não tem. E, claro, as expansões. Em vez de somente susceptível, infectado e removido, a gente tem inúmeros modelos com compartimentos diversos. Tem, por exemplo, o modelo com exposto, que é o pessoal que foi infectado, mas que ainda não está transmitindo para os outros, ele somente está incubando aquilo ali com vírus dormente. Tem o com assintomático, que é tem vacinado, tem com vacina, sem vacina, com tipos diferentes, cepas diferentes. Isso aí até recentemente, obviamente, ficou muito famoso. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas está rolando meio que uma pandemia por aí no Brasil, alguma coisa assim. E aí ficou bem famoso isso aí. A gente teve vários modelos legais para caramba, vários físicos mesmo, inclusive o Silvio, por exemplo, o Wesley Cota, o pessoal ficou famosão aí, porque eles conseguiram umas modelagens fantásticas, maravilhosas mesmo, sobre a pandemia, sobre o Covid, usando esses modelos. Então, a gente tem diversos modelos aí com essas complexidades. Porém, tudo isso não toca na área muito, muito recente, nova, chamada epidemiologia comportamental. O que é a epidemiologia comportamental? É mais fácil citar o que ela não é. Nos modelos anteriores, a gente tem uma suposição, uma hipótese muito sutil, mas forte. A suposição de que a doença não altera os hábitos dos indivíduos. Sim,
a maioria dos modelos tem compartimentos diversos, exposto, assintomático, vacinado ou não. Porém, tudo isso são compartimentos relacionados que dizem respeito somente ao estado de saúde da pessoa. E na vida real a gente sabe que seres humanos têm um comportamento extremamente influente em suas decisões. Então, surge aí um início da disciplina da área, isso já é 2006, 2010, a ideia forte, a ideia da epidemiologia comportamental, onde você inclui nas equações efeitos de comportamento na evolução dos indivíduos. Por exemplo, taxa que depende do status da pessoa na sociedade, do número de contatos, a mobilidade social, todas essas coisas são efeitos do comportamento social das pessoas. Rede dinâmica, onde você exclui conexões, refaz conexões devido a estímulos unicamente sociais. Todas essas coisas são muito, muito recentes. Eu estou falando recentes no sentido de que começou a surgir quando a maioria de vocês ainda estava no meio da graduação. Então, não são aquelas áreas que têm livros consagrados, onde você vai aprender exemplos. São áreas muito recentes. E por isso mesmo a gente não vê tanto também. Isso é epidemiologia comportamental. Vamos falar um pouco de teoria dos jogos clássica, que não tem nada a ver com joguinho de tabuleiro. É uma confusão normal e qualquer pessoa pensaria que tem a ver com uma coisa lúdica. Não, teoria dos jogos, para quem assistiu o filme Uma Mente Brilhante, ou melhor ainda, o Jogo da Imitação, falando ali dos grandes pais dessa área, vão saber, vão estar mais familiarizados. Teoria dos jogos surge lá com o von Neumann, o físico húngaro lá, matemático, gênio lá, e ela é uma teoria que tenta matematizar tomada de decisões lógicas. Teoria dos jogos tem esse nome, mas é basicamente uma teoria matemática para tentar descrever a tomada de decisões de acordo com a lógica. E ela, obviamente, vai crescer enormemente durante a Guerra Fria, porque ela vai ser usada principalmente em disciplinas militares. Quantas tropas eu tenho que depor, onde eu devo passar, quais agências de inteligência devem atacar onde, tudo isso. Inclusive, o von Neumann vai ser grande responsável pela política de destruição mútua assegurada, a política MED, que vai fazer União Soviética e Estados Unidos se armarem cada vez mais com armas nucleares. Então, como sempre a gente vê que, como cientistas, nós temos efeitos muito fortes no mundo e temos que ter responsabilidade por esses efeitos. Mas a teoria dos jogos clássica é isso. É uma teoria matemática para explicar a tomada de decisões lógicas. Porém, as coisas vão mudando e lá para a década de 70, o Maynard Smith tem uma ideia genial. Vamos aplicar seleção natural à teoria dos jogos. Vamos considerar estratégias que, na teoria dos jogos, você trabalha com estratégias. Qual é a melhor estratégia em cada situação? O Maynard Smith pensa, e se numa população inteira que está jogando um jogo de conflitos, se nessa população eu trato a estratégia como um gene, ela pode ser passada para frente, para a prole, e estratégias mais bem-sucedidas dão vantagens evolutivas para aqueles mutantes que têm uma estratégia diferente da população. Será que essa estratégia, que nem um gene qualquer, será que ela vai dominar a população no sentido de se tornar abundante, totalmente abundante? E aí, isso é a base, inclusive, para a definição formal lá do Richard Dawkins de memes, unidades básicas de uma ideia que se propagam em uma sociedade. E aí você tem justamente a teoria dos jogos evolucionária, uma área maravilhosa e fascinante, totalmente matemática, que tenta descrever e explicar como que certas ideias e pensamentos se tornam
populares ou não, não somente em humanos. Notem, isso aqui a gente está falando de tudo. Inclusive a estratégia de, por exemplo, bactérias que não cooperam e de repente surge uma bactéria mutante que coopera com as outras e aí você consegue uma colônia muito mais eficaz. Então é uma área fantástica e, por favor, me perguntem aí na sessão de perguntas mais sobre isso, que eu adoro falar disso. Ok, temos teoria dos jogos evolucionária, entendemos o que é epidemiologia comportamental. Entra o nosso trabalho com jogos de quarentena. O que a gente tentou juntar esses dois modelos, epidemiologia e teoria dos jogos, para expandir uma área com dois modelos matemáticos totalmente, inicialmente descorrelacionados. Uma coisa é como que a população vai espalhar o vírus ou não, e a outra são as estratégias. E aí, dourados anos de 2020 no início, a gente fez isso pensando que ia ser uma notinha de rodapé, porque obviamente todo mundo vai usar máscara, obviamente todo mundo vai concordar em se vacinar, não tem problema nenhum. Isso aqui vai ser só um modelo assim interessante, mas que obviamente na realidade todo mundo vai ser racional e se cuidar. Éramos tolos. Os verões eram longos naquela época e éramos inocentes. Não, a humanidade não é racional. E aí, no nosso modelo, a ideia é pegar esses dois modelos, só lembrando que existem alguns modelos prévios de outras coisas. Por exemplo, os famosos jogos de vacinação, propostos aí pelo Balk, que em 2004 ele fez a primeira proposta ali, mas 2010 que pegou mais embalo essa ideia, que é você separadamente, e olha só, faz sentido, notem, 2010, galera, vários de vocês, eu imagino, estavam entrando na física, talvez, alguns já estavam. Isso é uma ideia que, se você pega e pensa, pô, é óbvio, eu podia ter proposto isso. E é aquilo, a maioria dos modelos interessantes, eles são simples quando você pensa neles. Só que ninguém pensou, porque eles estavam tão óbvios que estavam na sua frente. O que é o jogo de vacinação? Eu simulo ou resolvo a EDO de um modelo CIR. Eu tenho uma rede, eu olho quem se infecta, quem não infecta. Depois de uma temporada, eu rodo uma temporada inteira de teoria dos jogos para ver quem vai se vacinar e quem não vai. Quem já se infectou pode ter uma tendência maior a se vacinar. Quem não se infectou pode achar que é bobagem e não se vacinar. E com isso eu tenho certas pessoas imunizadas. Depois disso eu rodo outra sessão de teoria, de modelo CIR, só que agora com nodos imunizados ou não. E assim eu vou fazendo um outro, para ver a evolução da rede, e aí eu tenho os jogos de vacinação. O nosso modelo proposto, o artigo já está publicado no Journal of Theoretical Biology, aqui eu só não atualizei aqui, tem o archive também, tem o Sci-Hub também, e vocês podem baixar quem tiver interesse. A ideia nossa foi fazer um jogo de máscaras, um jogo de cuidados. Nessa ideia, então, nós temos o quê? Agora falando da parte técnica, então. Nós temos um modelo CIR, ou seja, um modelo que eu tenho pessoas susceptíveis ao vírus, pessoas infectadas com o vírus e pessoas removidas. As pessoas infectadas se tornam removidas com uma taxa fixa, gama, e as pessoas susceptíveis se infectam com uma taxa beta, que é a taxa de infecção. Porém, o que esse modelo difere e onde entra a teoria dos jogos aqui? Nós temos duas estratégias. A estratégia de se quarentenar, ficar em casa, são todos os subíndices Qs. Então, eu tenho pessoas susceptíveis em quarentena, da mesma forma que eu tenho pessoas infectadas em quarentena. Porém, eu tenho as pessoas que levam um estilo de vida normal. As pessoas com estilo de vida normal ainda assim se recuperam na mesma taxa que as pessoas em quarentena. Porém, o beta, a taxa de infecção é muito maior de pessoas que levam um estilo de vida normal. Eu supondo que nem é questão de usar máscara ou não, é questão de se quarentenar, fazer medidas para se proteger. E aí,
Nesse modelo, se nós não tivéssemos esses termos FI aqui, que eu vou explicar em breve, nós teríamos meramente um modelo CIR com duas populações, a população Q e a população N, e as duas evoluindo juntas, mas sem interagir. O termo FI é exatamente o termo de teoria dos jogos. Esse termo é o que vai regular o quanto que cada indivíduo vai tender a mudar a sua estratégia para a quarentena ou para agir normalmente. E aqui que entra a beleza de teoria dos jogos, porque com as equações de teoria dos jogos, nós conseguimos fazer um termo φ que não é uma constante, não é meramente 20% das pessoas vão deixar a quarentena e virar agir normalmente a cada unidade de tempo. Não, o termo FI é um termo complexo, que eu vou explicar em breve ele, mas no momento o que basta entender é que é um termo que depende de incentivos sociais. Quanto maior o incentivo para entrar em quarentena, maior FIES vai se tornar e mais as pessoas saudáveis que estão tendo um estilo de vida normal vão ir para a quarentena, diminuindo a taxa de infecção. Mas notem que, diferente da infecção, que vai só num sentido, as estratégias são termos de ida e volta. Se a pessoa está em quarentena, ou se várias pessoas estão em quarentena, mas existem incentivos fortes para deixar a quarentena, a pessoa pode sair de quarentena. E, feito corretamente, você tem um modelo de ADOs em que literalmente a pessoa pode ir para a quarentena, depois sair, depois ir, depois sair. Uma hora ou outra, eventualmente, ela pode dar o azar de se infectar e virar infectado com estilo de vida normal. E daqui ela pode voltar à quarentena e parar de infectar tantas pessoas. Ou ela pode estar em quarentena e sair da quarentena mesmo infectada e voltar a infectar muitas pessoas. Isso aqui é a base do modelo. O resto é matematiquez. Se a gente entende isso, é muito fácil entender o modelo. Mas, obviamente, as equações podem assustar. O modelo é esse aqui. É um monte de número, um monte de letra grega, é feio. Só que não é tanto se você entende o modelo CIR. Para quem já é familiar com o modelo CIR, vai entender. Isso aqui, vai entender assim, por alto. Para quem não é, eu vou tentar explicar. E não é complexo, é feio se você não tem familiaridade com o modelo. Não se preocupem. É um modelo em que os indivíduos saudáveis deixam de ser saudáveis com uma taxa e essa taxa é igual ao negativo aqui para os indivíduos infectados. Por quê? Quem sai do compartimento saudável vai para o compartimento infectado. E quem está infectado deixa de ser infectado com uma taxa constante gama e vira removido. É só isso. Só que aqui a gente tem dois compartimentos, SN e SQ. E também dois compartimentos infectados, IN e IQ. E o que são esses termos FIS aqui? Aqui eu tenho ele positivo e aqui negativo, aqui eu tenho positivo e negativo. Esses são os dois termos de troca. Alguém em quarentena saudável pode deixar de estar em quarentena e ficar no estado normal, e vice-versa. E a mesma coisa para o I. Um modelo que parece interessante, talvez seja legal, mas e aí? O que acontece? Talvez o gráfico aqui seja o mais legal. Aqui nós temos a integral, um integral simples ali, a gente integra essa EDO numericamente, e o que nós temos são a evolução das populações no tempo. Olha só que legal. O modelo CIR é um modelo que apresenta um pico somente. Todo modelo CIR que você tem, simples, ele tem um pico só de infecções e depois quem se infectou, quem não se infectou está isolado, depois do número de infecções baixar a zero, ninguém mais se infecta. Modelos como o modelo CIS possuem ciclos, ok? Só que esse aqui não é um modelo de reinfecção. Só que olha que legal, a gente está vendo na fração de infectados vários picos. Por que isso? E olha que interessante, a gente viu nesses 2 últimos anos a preocupação que é a segunda onda, a terceira onda, os ciclos de reinfecção. Aqui a gente fez um modelo simples, é um modelo simples. Se a gente pega, tipo assim, dá para integrar ele rapidamente, facilmente. E tem pouquinhos termos se você comparar com modelos
de epidemiologia mais complexos ali. E mesmo assim, com tão poucos termos, com tanta coisa simples, um toy model, ainda assim, nesse nível de simplificação, nós vimos um dos efeitos mais temidos aí do Covid, que é a questão das ondas, não reinfecção da pessoa, mas ondas secundárias. Por algum motivo, a gente tem lá a primeira onda, de repente o número de infectados vai quase a zero, todo mundo está feliz e de repente vem outra onda, depois outra, depois outra. O que é isso e por que esse modelo prevê? Isso é bem interessante, a gente pode, com um modelo analítico, aí, começar a estudar isso. Basicamente, o que é esse termo FI aqui? Que é o que eu falei, é o termo de transição entre estratégias. Aqui entra a teoria dos jogos. E teoria dos jogos, que nem eu falei, ela trabalha com quais são os seus incentivos sociais para fazer A ou B. No nosso caso, no caso da teoria dos jogos, os incentivos sociais são chamados payoffs, que são os ganhos. No nosso caso, nós temos duas estratégias, quarentenar e viver a vida normalmente. Para o nosso modelo, nós modelamos os ganhos de cada estratégia desse jeito que é mostrado nesse gráfico aqui. O ganho de quem está em quarentena é dado por menos ômega, que é uma constante. No gráfico, a gente põe ômega como zero. Tanto faz, é que nem potencial, a gente pode reescalonar. O que isso significa? Ao quarentenar, você tem custos, é inegável. Você está pagando custos ali para quarentenar. Sejam custos materiais, sejam sociais, psicológicos ou quaisquer outro. Em nosso modelo, a gente parte da hipótese de que você está pagando certos custos para se quarentenar que são fixos. E para ter uma vida normal, você não paga custo nenhum, você vive normalmente. Porém, existe o risco de você se infectar se você está vivendo normalmente. E aí, esse custo aqui é modelado por negativo também, porque é um custo que você está pagando, menos delta, e delta é um parâmetro fixo, vezes beta-i. O que é beta-i? É a sua chance de ser infectado. Dado que você é saudável, qual é a chance de você ser infectado? Beta vezes i. Então, qual é o custo que nós usamos para o estilo de vida normal? É um custo que o custo aumenta com a proporção de indivíduos infectados. Ou, melhor, o payoff diminui. Quanto mais indivíduos infectados existem na sua população, maior é o seu incentivo de usar uma estratégia de quarentena. E faz sentido, mesmo o negacionista mais insano, quando 99% das pessoas ao seu redor estiverem infectadas, ele vai ter um incentivo enorme para se quarentenar. E, obviamente, especificamente, esses dois payoffs se cruzam em um certo ponto de equilíbrio, que vai ser exatamente quando ômega for igual a delta beta i. Ou seja, quando os dois custos forem iguais. A partir de um momento em que tem mais infectados do que esse ponto de equilíbrio, a maioria da população vai tender a se quarentenar. A partir do momento em que tem tão poucos infectados que o custo percebido de se quarentenar é maior do que o risco percebido de viver uma vida normal, as pessoas começam a deixar a quarentena. E vocês talvez tenham notado que isso aqui é um sistema oscilatório, mesmo que a gente não inclua nenhum termo senoidal na coisa. Por quê? É um equilíbrio estável. Se eu estou aqui e eu tenho mais pessoas infectando, as pessoas vão voltar a quarentenar, o que diminui o número de pessoas infectadas. Quando o número de pessoas infectadas diminui muito, isso aumenta o incentivo a deixar a quarentena e mais pessoas vão passar a se infectar. Só que notem que isso não é colocado à mão. A gente coloca somente a hipótese simples e que faz sentido racional, de que você tem uma tendência a quarentenar que é proporcional ao número de infectados. Quanto mais infectados, maior o incentivo a se quarentenar. E isso aqui vai guiar o termo FI.
O termo phi, especificamente, é uma distribuição de Fermi, para quem estiver mais curioso, uma distribuição de Fermi, porque aí te dá uma probabilidade de mudar de estratégia ou não, ponderado pela diferença de payoffs entre ficar em casa ou não. E a gente pode falar disso, da matematiquez melhor na sessão de perguntas, se vocês tiverem interesse. Vamos falar disso, do modelo. É um modelo simples, é um modelo muito, muito de boa de você propor ele, mas ele, do nada, começa a capturar um dos fenômenos mais essenciais que nós vimos aqui no Covid. Ondas secundárias e terciárias de infecção, mesmo que você tenha um sistema onde, se todo mundo fosse racional e quarentenasse, a infecção ia terminar aqui no tempo 20, tempo arbitrário, unidades de escala de tempo arbitrárias. Mas não, as pessoas fazem algo. E quando nós olhamos o modelo, em vez das populações totais de susceptível, infectado e removido, nós podemos olhar para as populações de susceptível vivendo normalmente, que é o azul escuro, esses picos aqui bem agudos, os susceptíveis em quarentena, que são esses picos, essa curva em azul claro, e os infectados em quarentena e vivendo normalmente, que são esses aqui de baixo. E olha que legal, o que a gente vê é que o modelo captura exatamente um comportamento complexo, só que é exatamente o que a gente vê nas mídias sociais. Eu começo uma infecção com pouquinhos infectados ali. Tem poucos infectados. O que acontece? Logo aqui no começo, eu tenho um pico de pessoas que vão se infectar porque ninguém está em quarentena. Quando esse primeiro pico surge, todo mundo, notem que os picos não estão todos no mesmo lugar, eles estão descentralizados. A primeira coisa que ocorre é o pico de infecções. Quando isso ocorre, a quantidade de susceptíveis vivendo normalmente vai quase a zero. Por quê? Eles foram todos infectados? Não. Porque todo mundo que é saudável entra em quarentena. É esse pico aqui que ocorre depois do pico de infecções. Que é o que a gente viu, todo mundo assusta, todo mundo entra em quarentena. Se todo mundo entra em quarentena, a quantidade de infectados vai diminuindo. Só que aí entra a burrice humana. Conforme o número de infectados vai diminuindo, o que acontece? O número de pessoas saudáveis em quarentena vai diminuindo, não porque eles estão sendo infectados. Vocês podem ver que a fração de infectados só vai caindo. As pessoas saudáveis em quarentena vão deixando a quarentena, até que a quantidade de infectados fique muito pequena. Quando isso acontece, a gente tem um pico, primeira coisa, um pico nas pessoas saindo da quarentena, pessoas saudáveis. Todo mundo sai da quarentena. A hora que todo mundo sai da quarentena, a gente tem o pico secundário algumas unidades de tempo depois. Notem que, novamente, não está um em cima do outro. Logo depois de todo mundo sair da quarentena, a gente tem o outro pico. E aí acontece o mesmo processo. Pico de infectados, assusta todo mundo, o incentivo para entrar em quarentena volta a crescer, o número de pessoas em quarentena volta a aumentar. Mas dessa vez é um número muito menor. Por quê? Porque uma fração enorme da população já foi infectada e foi removida. E aí todo mundo entra em quarentena, as infecções diminuem, como as infecções diminuem, o risco percebido diminui, a gente volta a sair de quarentena. Notem, um modelo simples, fácil de propor, direto, e que magicamente recupera exatamente o comportamento que a gente estava cansado de ver e ouvir. Um toy model. Notem, olha que legal isso. Aqui à esquerda e à direita também, a direita tem algumas médias, mas à esquerda são os números de casos da gripe espanhola, lá em 1900. Olha que legal. Muito similar, aqueles picos recorrentes que ocorrem depois de cair o número de infecções. Mas melhor ainda, no artigo a gente discute isso mais a fundo, mas melhor ainda, existem cidades nos Estados Unidos, durante a gripe espanhola, em que você teve um
pico único da coisa, e outras que você teve vários. Quais são as cidades com um pico único? Foram exatamente as cidades que, durante a gripe espanhola, os governantes minimizaram a gripe e não quiseram adotar quarentena. E aí você tem um pico enorme, gigantesco. As outras cidades com vários picos são cidades onde houveram os incentivos de quarentena, e assim que os casos diminuíram, as quarentenas, os incentivos foram aliviados. E aí você teve os picos secundários, que é exatamente o que a gente viu. Só que isso é um toy model, é uma coisa simples. Isso aqui é um exercício de livro, é uma coisa básica. Não, isso que eu quero botar na cabeça de vocês. Vocês, como físicos, começando a pesquisar agora, de vocês que já pesquisam, não tenham vergonha das ideias doidas, malucas que vocês têm de, pô, e se eu tirar a Lagrangiana da economia, será que dá alguma coisa? Muitas vezes dá. Muitas vezes toy models geram resultados legais. Toy models são úteis para você desenvolver a sua matemática, aprender coisas abstratas, aprender ter ideias conceituais legais. Mas, às vezes, eles acabam tendo influência em questões reais. E eu aconselho muito vocês a ler mais sobre história da física para ver a quantidade enorme de toy models iniciais que resultaram em coisas fantásticas. Para quem já leu as histórias do Feynman, sabe muito bem o quanto que dezenas de ideias maravilhosas deles vieram de toy models. Isso aqui é um exemplo de uma evolução possível no nosso modelo. Em preto, vocês podem ver o número de removidos, de pessoas infectadas e que é basicamente o total de casos depois dela se curar. E à direita, vocês podem ver os dados reais do Covid para alguns países da Europa. E vocês notam uma semelhança para um modelo well-mixed, com população infinita e tudo mais. É uma semelhança absurda. Os platôs ali de removidos, junto dos picos de infecções que deu, que foi o que a gente viu e tal, em um modelo muito simples, um modelo que surgiu aí só pensando em, pô, será que a gente consegue modelar aí Covid, usar máscara, quarentena? E a gente tem um resultado extremamente similar para um modelo inicial que não se preocupou em utilizar dados reais para fazer o fine tuning das taxas e tal, é só um modelo inicial. E, às vezes, a gente tem que esses toy models ajudam muito em questões práticas. Não somente isso, mas que nem eu falei, o payoff, o ganho de alguém vivendo normalmente é modulado principalmente pelo parâmetro externo delta. O parâmetro delta é o quê? É a percepção de risco da epidemia. É exatamente, eu vou botar o delta em 20, significa que para a mesma quantidade de infectados, o meu payoff é 20 vezes pior do que um delta igual a 1. Delta é um parâmetro que me diz ali quanto que a população percebe como sendo grave. É a percepção de risco. Notem nesses gráficos o que acontece para os mesmos parâmetros se eu aumento a percepção de risco. Com o delta igual a 0, a gente retorna no modelo CIR clássico. A gente tem um pico só de infecções. Todo mundo se infecta, e aí vocês podem ver que os removidos rapidamente sobem a quase 100% da população. Somente algumas pouquíssimas pessoas não são infectadas, enquanto o resto é todo infectado em um grande pico, em que no seu ápice a gente tem até 40% da população infectada ao mesmo tempo, o que leva ao famoso colapso do sistema de saúde, que foi o que a gente viu, hospitais lotados. Se eu ponho o delta em 5, notem que a escala de tempo de todos também está igual e a escala vertical também. O que acontece? Imediatamente eu vejo 2 picos de infecção, que é aquele efeito manada do pessoal achando que passou a infecção, sai para a rua e depois volta a infectar. Mas, principalmente, notem que a altura do pico diminuiu quase pela metade. Ao mesmo tempo, nós temos muito menos pessoas infectadas, o que é o ideal no caso do Covid, principalmente, mas em pandemias.
porque nós conseguimos controlar não a infecção total, porque as pessoas vão continuar sendo burras, saindo, mas pelo menos a altura do pico diminuiu. Se eu dobro novamente a percepção de risco, eu vejo que novamente a altura do pico quase cai pela metade. Porém, agora eu faço 3 ondas de reinfecção ali, recorrentes, 3 ondas recorrentes. Então, nós também conseguimos não somente ter um modelo geral que inicialmente captura pelo menos as características essenciais da evolução ali, porém, a gente consegue entender melhor como que a percepção de risco, que é um parâmetro unicamente social, pode modular a altura do pico máximo. Aqui nós temos no mesmo gráfico o número de infectados como função do tempo para vários deltas, começando em delta 0, que é esse roxo, e a gente tem aquele pico de quase 40% da população ficando infectada ao mesmo tempo, o que seria o cenário apocalíptico, né? 40% de todas as pessoas no Brasil ficando infectadas ao mesmo tempo, nós temos o colapso inteiro do sistema de saúde. E aí nós vamos aumentando progressivamente. Com delta igual a 4, que é já a curva verde, nós temos um primeiro pico bem menor e depois um segundo pico aqui. Com o delta em 8, nós temos um pico ainda menor, depois 3 picos. E conforme nós aumentamos o delta até o número 16, por exemplo, nós vemos aqui um primeiro pico cada vez menor e vários outros picos subsequentes, mas pelo menos uma quantidade de picos suficientemente pequena para você não explodir o sistema de saúde, você não ter ao mesmo tempo uma quantidade absurda de pessoas se infectando. Inclusive, nós podemos ver também a altura do pico como função de delta. E nós vemos para vários níveis de infecção, aqui as curvas diferentes, são níveis diferentes de taxas de infecção, indo de 2, que é uma taxa bem pequena ali, para os modelos específicos da simulação, até 15, que é em verde, e nós vemos que para todas as taxas de infecção, aumentar a percepção de risco diminui enormemente ali a altura máxima do pico de infecção, a altura do pico máximo de infecção. Então, nós vemos que a percepção de risco nesse modelo, claro, que é um modelo simplificado, mas ainda assim extremamente útil para entender melhor essa dinâmica social e epidemiológica, nós vemos que a percepção de risco vai diminuir enormemente a altura máxima do pico, mesmo que não diminua a quantidade de pessoas infectadas total. O que nós vamos fazer, que nem o Átila falou lá na live dele e tal, nós vamos espalhar no tempo o número total de infecções. Porque o número total de casos você controla com um parâmetro biológico, a taxa de infecção. E aí, com isso, nós conseguimos juntar aí um modelo de teoria dos jogos evolutiva mais epidemiologia em um modelo relativamente simples de EDO, onde, na verdade, esse é um modelo inicial, mas fica extremamente trivial, entendendo esse modelo inicial, você adicionar novos compartimentos, como vacinado, exposto, você adicionar outras estratégias, não só quarentena ou viver a vida normalmente, mas dezenas de outras estratégias ali. Você pode expandir para diversos modelos epidemiológicos e também, não somente isso, mas você pode utilizar jogos diferentes, ou seja, incentivos de payoffs diferentes daquele que nós fizemos e tal. É um modelo fantástico para começar a expandir a área de epidemiologia comportamental, unindo de uma maneira muito, muito natural mesmo essas duas áreas. E aí nós conseguimos todos esses resultados, mas claro, aqui eu estou resumindo extremamente. No artigo que vocês podem acessar tanto pelo Journal of Theoretical Biology ou pelo Archive, nós fazemos várias outras análises de estabilidade, análise de equilíbrio de Nash e tudo mais. Aqui o meu intuito não foi dar uma palestra para especialistas em teoria dos jogos ou epidemiologia. Foi mostrar para alunos de graduação, pós e professores também como que você pode rapidamente pesquisar uma área nova
absorver os modelos matemáticos dela e tentar utilizar esses modelos em outra área e muitas vezes ter resultados extremamente produtivos. Aqui eu vou terminar porque eu vou pular aqui as tecnicidades para a gente poder tratar delas em uma sessão de perguntas, caso alguém tenha interesse. Como que nós podemos construir, a partir do modelo CIR, o modelo CIR, que é relativamente simples, construir um modelo com duas estratégias. A partir desse modelo, a gente adicionar termos aí de teoria dos jogos, que são os FIIs, e a partir disso estudar como que seria esse FI, esse termo de teoria dos jogos, que acaba sendo um jogo do tipo anticoordenação, que é o chamado Snowdrift. O que isso significa? Isso são tecnicidades. Como que a gente usa a distribuição de Fermi? Fermi mesmo, aquela que a gente usa em modelo de Ising, para analisar como que a população vai adotar ou não a certas estratégias, e a partir disso, aquele termo FI que eu falei, na verdade, ele é feio, né? É bonitinho aqui, isso aqui é semi-bonito e tem um termo FI. Só que o que é esse termo FI? É um número? Não. Esse termo FI vai ser a interação de jogos, então vai ser uma multiplicação de populações vezes um termo θ, que é o termo de jogos, e o termo θ é a distribuição de Fermi, que vai ser ponderada ali pelo payoff. Isso tudo são tecnicidades maravilhosas, deliciosas de se discutir com pessoas que têm interesse. Eu não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês com matematiquês. Caso não seja de interesse, a gente pode abrir para as perguntas aqui e entender melhor o que são esses termos. Mas é aquilo, e aqui é a equação geral que a gente chega, então, com os termos. Azul claro, azul escuro, aqui dá para entender melhor ela e a gente pode explicar depois sobre isso. Tem análise aí de equilíbrio de Nash, a coisa toda. Usando analiticamente o equilíbrio de Nash, isso permite prever analiticamente aonde vão ocorrer os picos de infecção também. No artigo a gente desenvolve mais isso, que é fantástico. Você usa equilíbrio de Nash para entender quando vão ocorrer os picos de infecção, o que é fantástico também. E, obviamente, isso é um modelo inicial. Próximos passos, fazer um Monte Carlo disso, usar rede espacial, rede quadrada, rede complexa, rede bidimensional, rede tridimensional, usar simulação baseada em agente, jogos diferentes, compartimentos diferentes e esse tipo de coisa. Bem, basicamente é isso a ideia. Eu agradeço novamente, enormemente aí você, irmão, pelo convite. Adorei estar aqui. E obrigado aí a todos os alunos, a todos os professores que vieram. Muito obrigado pela participação. E vamos trocar ideia aí, conversar, que tem muita coisa aí para a gente se falar. Valeu, galera. Legal, Marco Antônio. Parabéns, cara, muito legal. Sinta-se aplaudido aí. No mundo virtual tem que ser uma palminha. Mesmo, velho. Tem que ser uma palminha. Muito obrigado. Pô, eu não estou conseguindo abrir minha câmera aqui, mas me escutam, né? Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Galera, fica à vontade aí para fazer pergunta, comentário. Tem um monte de apêndice aí de coisa legal aí, aquelas coisas que eu falei aí de do Mocha. Mano, eu fui para a área, no doutorado, eu fui para a área de teoria dos jogos depois de ler esse artigo aí, para você ter noção. Apaixonei, ó. Dá para usar física para fazer outras coisas além da física do bloquinho e plano inclinado? Meu Deus do céu. E aí eu fui para a teoria dos jogos, foi o que mudou aí meu rumo. Aquele da evolução das pinturas, né? Nossa, maravilhoso. Das épocas. Alguém já tinha comentado esse trabalho. Sério? Eu sempre fiquei de ver ele, nunca... Cara, é maravilhoso, velho. Eu pirei a hora que eu vi aquilo. Deixa eu voltar aqui nele. A gente pegar o nome, é esse aqui, ó. É História das Pinturas Artísticas, né, Art Paintings, através da lente da entropia e complexidade. E é maravilhoso, velho. O cara, olha lá, olha que lindo. É a entropia por complexidade. E você vê agrupamentos de pinturas. Nota, isso ele não está usando input exterior. Ele só pega as pinturas
e põe num diagrama de parâmetros, de complexidade por entropia. E, de repente, ele vê que a vasta maioria das pinturas de 1830 até 1860 está aqui com uma entropia alta e complexidade baixa. E aí, ele, junto com os colaboradores que são da arte dele, ele vê, ué, mas isso é história, é arte moderna. Pô, e coisa com baixa entropia e alta complexidade, tá tudo aqui, só que é tudo coisa de 1900 para frente, que é a arte contemporânea e pós-moderna, saca? E aí, depois de ver isso, usando só número, você tem toda a explicação. Não é você botar aquilo devido à explicação. Você acha que as pinturas estão agrupadas ali, e aí você pega os historiadores da arte e eles vão concordar. De fato, a arte moderna, ela tem um nível de complexidade muito maior do que a arte renascentista, por exemplo, saca? Só que com uma entropia menor, você tem uma correlação muito baixa entre um pixel e outro, e várias outras explicações ali, que fazem todo sentido dentro da narrativa da evolução da arte, saca? É muito fantástico. O artigo é uma lição de história da arte junto com física, saca? Eu achei fantástico, Sim, sim. fantástico. E, claro, tem muito mais. O cara faz árvore filogênica dos estilos artísticos sem usar nenhuma informação histórica, usando só entropia e complexidade. E as árvores filogênicas que eles fazem dos estilos batem com o que é classificado em história da arte. Delicioso, é um artigo delicioso, cara. Eu achei muito interessante uma frase que você falou, que a quantidade de ferramentas que o aluno sai do curso de física, de um mestrado. Maravilhoso, não é? Eu ainda sinto aqui no Brasil que é muito pouco explorada a ideia de você fazer uma velho. pós-graduação e ir para o mercado, para o setor produtivo. Aham, Né? Em física, eu digo em física. Infelizmente, Coisa que na Europa é velho. absolutamente normal. Cara, você teve lá na Alemanha, você sabe, pô. A vez que eu fui lá, o pessoal falando, cara, por que você quer virar professor de física? Que decisão diferente. Como assim diferente? A única alternativa não é a maioria do pessoal que faz física para ir virar consultor, trabalhar em indústria e tal. Aí tiver outro cenário, né, velho? O meu orientador na Alemanha, talvez ele já orientou aí uns 15 doutores. Eu sou o único que está na academia. Eu sou o único. Exato, velho, exato. Todos estão ganhando dinheiro. Cara, mano, fala para qualquer consultor assim de área dura de economia e tal que trabalha na parte financeira, na parte computacional de uma empresa, mostra uma EDO para ele. Vão ser pouquíssimos que vão reconhecer e menos ainda os que vão ter a familiaridade de falar que legal, dá para usar uma análise de estabilidade, que legal, dá para modelar com Monte Carlo, que legal, aqui esses são o ponto de equilíbrio. A gente tem uma quantidade absurda de ferramenta matemática e que pode ser botada para aplicação no mercado muito fortemente, velho, muito. Ainda mais se a gente entrar numa fase aí de precarização e não ter mais expansão do setor acadêmico, as vagas nas universidades vão começar a subir, né? A saída é ir para o mercado de trabalho privado, querendo ou o não, setor produtivo, consultoria, análise de dados e tal. E legal. Só citando aí, irmão, se você quiser ter uma experiência fantástica, eu recomendo esse artigo aqui, que inclusive é do PEC, do Matias, que é o cara lá que me orientou na Eslovênia. É um review gigantesco e o nome em si é lindo. A beleza artística, a beleza nas expressões artísticas através das lentes de redes e da física. É um review que mostra centenas de artigos de físicos não é sobre quadros, é sobre expressões artísticas. Cara, o pessoal usa teoria de grafos, físico mesmo, nem precisa ir tão fundo em teoria de grafos como a área da matemática, físico mesmo, grafo para conseguir categorizar matematicamente, sem nenhum input externo, quais são as grandes
tradições culinárias da humanidade. Olha que doideira. Usando só grafo de proteína, saca? Proteínas utilizadas em culinária. E aí, o cara com isso consegue descrever a filogenia de pratos, mano. O Jacan ia brilhar o olho dele de ver isso. E isso eu estou dizendo é um dos exemplos. Esse review fala de expressões artísticas, seja culinária, seja dança, seja música, seja arte visual, tudo, tudo. E o cara pega um resumo bonito, lindo. Cara, a gente, como físico da graduação, só o que a gente aprende na graduação já é fenomenal, o tanto de coisa que a gente pode usar de ferramenta e que, infelizmente, a gente sabe muito pouco o quanto que a gente pode usar, saca? Euslane fez uma pergunta. Euslane tem uma pergunta. Por favor. Pô, André, bom demais te ver aí. Brigadão pela presença, cara. Como sempre, ótimo te ver aí, velho. Abração. Diga, Euslane. Vontade. Uma dúvida é o seguinte, você me falou sobre a questão do método, usando um parâmetro, por exemplo, das pessoas utilizando máscaras. No caso desses novos variantes, se as pessoas agora se usar no mesmo método, colocasse, por exemplo, o parâmetro sendo vacinadas, será que elas poderiam, esse método teria os mesmos, mais ou menos os mesmos comportamentos? Cara, excelente pergunta, Euslane. E eu, de cara, eu já te digo que eu não vou saber te dizer o que daria como resultado, porque na maioria como todos os sistemas complexos, geralmente você só multiplicar um parâmetro por 2 significa que o resultado vai virar uma outra coisa totalmente diferente. Então, é difícil prever justamente porque você tem várias interações. Mas a ideia é essa que você fez. O modelo, a gente publicou o primeiro artigo para incitar essas perguntas, porque matematicamente, depois de você pegar um tempinho lendo ali e entendendo o modelo, se familiarizando, você vai ver que é uma questão de um dia só de você analisar você mesmo ali por conta própria e conseguir criar um novo compartimento aqui, vacinado, por exemplo, e fazer o modelo matemático rodar facilmente, entende? Ou, por exemplo, que nem é o caso principal, que acontece muito, a gente pensar aqui o incentivo para quarentenar é somente o número de infectados. Mas se a gente tiver vacinação, a gente poderia facilmente, com uma canetadazinha, adicionar um aqui, mais sei lá, gama V, onde V é o número de vacinados. E aí você está fazendo uma nova suposição. Eu sou desincentivado a quarentenar, eu sou incentivado a quarentenar devido ao número de infectados, porém eu equilibro isso com desincentivo a quarentenar devido ao número de vacinados, que infelizmente é o que a gente vai ver. Quanto mais pessoas se vacinarem, mais pessoas vão achar que não precisam se vacinar, ou mais pessoas vão achar que não precisam usar máscara, nem quarentena e tal, né? Então, infelizmente, é uma realidade, porque o ser humano não é 100% racional, mas o modelo pode incluir isso com uma canetadinha só. Um termo negativo, que é o dependente do número de infectados, ou seja, quanto mais infectados, maior o incentivo para eu virar quarentenado, porém um termo positivo, que é o número de vacinados. Porque, infelizmente, o nosso modelo não tem que modelar o que eu queria, que é todo mundo ficar quarentenado. Não, eu tenho que modelar o que eu suponho que é o comportamento das pessoas, mesmo que ele não seja racional. E, infelizmente, a gente provavelmente teria um termo aqui positivo, um termo que incentiva as pessoas a saírem da quarentena, virarem normais, dado que tem mais pessoas vacinando. E aí seria isso. Inclusive, no artigo, a gente menciona, inclusive no artigo, todo esse modelo está no GitHub, livre, gratuito ali,
a gente gastou um tempinho ali da nossa vida para fazer um programinha em Python para ficar mais fácil e tal, todo bonitão, simples, didático, em que qualquer um pode baixar ele e rodar esse modelo. E no programa, todas as funções estão separadinhas, bonitinhas, então você pode ir lá na função payoff de quem vive normalmente e adicionar um termo mais delta i. E aí, delta não, mais, sei lá, alfa i. E aí você define o seu alfa como um valor que você quiser e roda rapidinho, e aí você vê, saca? Então, ele é feito... Esse artigo foi todo feito para ser didático, para introduzir um modelo em si geral novo, para que cada um possa ir lá, baixar e fazer a coisa bonitinha, saca? E dá para fazer, eu não saberia te prever o que aconteceria. Mas a ideia é essa, saca? Com um modelo simples, ideias vão surgindo na hora de, pô, mas será que dá para eu fazer isso? Será que dá para fazer aquilo? Como que faz aí? Inclusive, citando nesse sentido, um dos nossos colaboradores, não desse trabalho, mas outro, de teoria dos jogos, atualmente, depois de tanto martelar na cabeça dele, aluno de graduação, que agora foi para o mestrado, tanto martelar que ele tem essas ferramentas e tal, agora ele está empolgado em achar lagrangiana de teoria dos jogos, e a gente está incentivando bastante. Então, é isso, cara, a gente tem muita ferramenta, e você não precisa pensar que é só aquilo, sabe? Hamiltoniano é só para sistema mecânico e tal. Não, vai além, vai longe. Tipo, pensa além do que você pode ali pensar, que você consegue ter uns resultados muito legais. E isso não é para professor somente. Isso é para vocês, alunos. Vocês estão fazendo IC, vocês estão fazendo mestrado, doutorado aí, fazendo pesquisa. Pega como um pet project, pega ali como uma ideia ali de, nos fins de semana, quando eu já tiver feito as coisas ali, deixa eu ver se eu consigo tirar alguma coisa. Será que eu consigo usar notação de braquete? Será que eu consigo utilizar notação de quântica para descrever, sei lá, biologia evolutiva, sistema de replicador, essas coisas assim? Vai lá, avança nisso, sabe? E isso te dá resultados, assim, inimagináveis. Jaqueline, muito obrigado aí pela presença. Valeu mesmo. E fiquem à vontade aí, se tiverem mais perguntas do modelo, dos artigos diferentões aí, dessas coisas, fiquem à vontade. Vou ligar o áudio aqui. Pessoal, alguém comentar alguma coisa? Ô, Marco Antônio, Oi? eu, assim, é o meu primeiro contato com a rede neural, né? É uma área que eu tenho um interesse em pesquisar, né? Nossa senhora! Desculpa eu te Você pode interromper. falar um pouquinho mais? Eu sou apaixonado, Gislaine, eu sou apaixonado por rede neural. Eu quero muito, eu estou começando a ir para essa área já. Cara, se eu puder te falar, faz o curso do Andrew Ng. Primeira coisa que eu vou te falar, vou até escrever aí no negócio, no chat, melhor curso ever. Se você entrar em qualquer comunidade de rede neural, de machine learning, que é a grande área, aí você entra em qualquer comunidade, vai no Reddit, entra nas comunidades de machine learning, toda semana alguém vai recomendar o curso do Andrew Ng. Andrew Ng é tipo o Halliday para rede neural. É um dos melhores cursos ever para você aprender, começar, e depois dele você vai evoluindo, sabe? Mas é de longe, é todo feito em MATLAB /Octave, então é simples, fácil, e você vai ficar surpresa do quão poderoso que pode ser o Octave e o MATLAB. Para a gente que física linha dura costuma ali a programar em Fortran 70, aquelas coisas bem antigas, eu programo em Fortran 70, então eu posso falar mal de Fortran. A gente aprende isso e tal, tudo fazendo programa, linha a linha, a gente acaba achando que esses programas, essas linguagens, né, mais contidas, tipo Python, MATLAB, Octave, são meio ruins. Nossa, a gente está muito enganado, viu? Cara, é fácil, simples, mas você consegue fazer redes neurais. Cara,
em 3 semanas de curso eu fiz uma rede neural que identifica número escrito à mão. Eu fiquei muito orgulhoso. Tipo assim, 3 semaninhas e entendendo a matemática e tudo mais, você faz a coisa, aprende ali e, velho, eu fui no StatFis ano retrasado, que é o maior congresso do mundo de física e estatística. 9 em cada 10 palestras usavam rede neural. Não estou falando que físicos pesquisavam rede neural. Existiam, sim, palestras de pesquisa de rede neural. Vamos analisar qual que é a função de partição de uma rede neural. Vamos analisar ali variância, se tem transição de fase em redes neurais, o que é fantástico. Porém, não era só isso. As palestras mudou totalmente a estrutura da física. A maioria dos palestrantes usava como ferramenta a rede neural para o seu trabalho. Tinha gente fazendo aquela física de bilhares, eu não sei se vocês já viram, mas todo congresso de física e estatística tem, que você pega um espaço bidimensional fechado e põe bolinhas para bater umas nas outras e tira a estatística disso. Parece newtoniano, parece simples, mas não, é caótico, é complicado. O pessoal estava usando rede neural para tentar prever essas dinâmicas, e nem era o pessoal que estava estudando rede neural. Você baixa pacote semi-pronto de rede neural para utilizar. Prever temperatura crítica em modelo de Ising usando rede neural e não Monte Carlo. Pessoal experimental, sem saber a fundo, só usando o básico, que nem eu falei. 1 mês que você aprende rede neural, 3 meses que você aprende, você não precisa ir a fundo. 3 meses você já aprende a usar a rede neural como ferramenta. E aí, que nem você usa Lagrangiana para obter a evolução do sistema, aprendendo Lagrangiano, você aprende rede neural e de repente você consegue prever quais materiais você deve utilizar no seu microscopia, na deposição ali de, sei lá, gás de rubídio em substrato de germânio, o que for. Eu não sou experimental, estou falando bobagem aqui. Mas, cara, todas as áreas, saca? Você usa rede neural para prever as coisas. Te recomendo demais, Gislane, aprender isso. Enquanto alguém for fazer a próxima pergunta, eu vou achar o curso do Andrew Nigg. É fácil, é rápido e não vai dominar a física. Já tá dominando a física. Você vai em congresso 2 anos atrás, a maioria das palestras estava usando rede neural não para estudar, mas como ferramenta para te ajudar a prever comportamentos. Então, velho, vai fundo, vai de cabeça. Se não tiver professor aí, vai você por conta. Começa a aprender rede neural, velho. Marco, eu botei aqui no chat um curso que eu achei dele, talvez é esse. É o do Coursera, é exatamente o do Coursera. Alan, você quer fazer uma pergunta? Alan, eu vou te pedir também para responder aí talvez você deve conhecer alguém na UFOP que trabalha com redes neurais. Você conhece, Alan? Tava assim. Eu não conheço, irmão. Inclusive, a gente até precisa. Tem alguns projetos que rede neural acho que entraria. Deixa eu abaixar minha mãozinha aqui. Eu trabalho com simulação clássica, a gente faz potenciais. A gente utiliza potenciais empíricos para descrever átomos, aqui sempre que aparecer. Olá! Para descrever interação entre átomos e dá para tirar isso de rede neural, machine learning, essa área. Não tem ninguém que faça isso. Eu acho que eu vou ter que aprender para fazer. Cara, é maravilhoso. E é que nem se falou, dá para usar, né? Aí, eu tenho uma pergunta. Primeiro, por favor, parabenizar o Marco Antônio pelo excelente seminário, muito interessante. Obrigadão. A gente conseguiu passear por uma diversidade de áreas e de ferramentas que se aplicam à física do mundo real, né? Isso aqui é bacana. Parabéns, Marco Antônio. Isso é muito massa, velho. E eu queria fazer uma pergunta. Eu comecei minha carreira lá no mestrado com Monte Carlo, fazer simulação com Monte Carlo. E eu imagino que dê para usar Monte Carlo para fazer dinâmica populacional. Você já
já trabalhou? Você trabalha? Sim, a gente usa muito. Esse trabalho, a gente, como era um trabalho inicial, a gente fez todo integrando a equação analítica. Mas, na verdade, foi o primeiro trabalho meu puro analítico ali. Ah, A maioria dos meus trabalhos são exatamente simulação baseada em agentes com Monte Carlo mesmo. E a gente faz exatamente isso. Inclusive, eu trabalho muito com teoria dos jogos, na verdade. Minha graduação e mestrado foi em modelo XY mesmo. Foi Monte Carlo e quase partículas emergentes ali. Foi bem física da matéria condensada. Aí no doutorado eu vi aquele artigo do Mosh Pit, eu quero ir para a sociofísica. Então, atualmente, eu trabalho, a maioria dos meus artigos são em teoria de jogos. Mas aí eu vi a oportunidade com o Covid, eu pensei, será que não dá para usar a teoria de jogos para modelar o comportamento durante a pandemia? E aí a gente fez esse trabalho. Mas a ideia é agora a gente começar a fazer as simulações de Monte Carlo mesmo, mas teoria dos jogos em si, os meus artigos é tudo Monte Carlo, saca? Pensa que é modelo de Ising, só que em vez de up e down, são as estratégias. isso que eu ia perguntar. É isso. Quando a gente faz gás de rede, modelo de Ising, a gente escreve o Hamiltoniano e vê o custo energético para flipar ou não, ou para ocupar. Isso! Aí a gente importa essa ferramenta para os payoffs que você falou, mais ou menos. Você acertou em cheio, mano. Você acertou em cheio e eu acho lindo essa parte, saca? Pensa que a estratégia é o estado do spin. Se você pensar no modelo de Potts, você tem jogos com várias estratégias. Não precisa ser só duas, tipo quarentenal ou normal. Pode ser várias, mas pensa spin meio ali para isso. Então, como que um spin interage com o outro com a energia? Vamos tentar minimizar a energia. Isso que eu pensei. Distribuição de Fermi e tal. Fantástico, você pensou exatamente. O que a gente faz? Vamos tentar maximizar o payoff. E aí, a analogia é para ser 1 para 1, quase, e aí entra a beleza. Teoria dos jogos não é uma roupagem de dinâmica hamiltoniana de spin, saca? É isso, só que é um pouco mais. Por quê? E aí a gente tem duas vertentes, vamos dizer assim. A matemática e a explicação mais profunda. Matematicamente, a matriz de payoff, os ganhos, são dados por uma matriz bidimensional. A energia é um escalar. Você não aponta energia para um lado ou outro. A energia não é uma matriz, saca? E aí, isso gera diferenças matemáticas inerentes. Você pode considerar, se você quiser ficar um pouco além, mais matemático e subjetivo, a matriz de payoff é o que ocorreria num sistema que possui a energia não como um escalar, mas como um tensor, uma matriz, saca? O que é maravilhoso em si mesmo. A outra vertente que dá para se explicar é o quê? Conservação. Energia segue leis de conservação. Se eu perdi energia, o sistema geral perdeu energia. Dinheiro não. A gente pode negociar e nós dois podemos sair perdendo em uma certa interação. E teoria dos jogos engloba isso, saca? Você pode ter interações que eu saio perdendo, você sai perdendo e a sociedade sai perdendo, saca? Mas em algum outro lugar do universo alguém não ganhou? Não tem uma... Então, em teoria dos jogos, isso não é necessário. Você não tem essa amarração, saca? Você pode fazer e é uma subcategoria. São os chamados jogos de ganho zero, onde eu negociei com você, você ganha um bem que, sei lá, eu te vendi um coelhinho, sei lá. E aí, você considera o seu payoff desse coelhinho 10 e eu cobro R$10 de você. Então, é um jogo de soma zero. Mas a teoria dos jogos te permite também ter certos jogos em que você ganha o coelhinho que você considera que foi 10, mas você tem que pagar 20 porque ninguém mais está oferecendo esse coelhinho. Então, e é o que existe na vida real. Interações sociais, diferente da energia, infelizmente, interações sociais nem sempre seguem a regra da soma zero.
E aí isso abre um universo de possibilidades de interações que não ocorre em sistemas físicos, saca? Fica mais O que é difícil legal. modelar, né? Mais difícil, mais rico, mais complexo em um certo aspecto. E Aham. mais difícil porque como que é o calcanhar de Aquiles da teoria dos jogos? Por que você está colocando que ganhar R$ 10 são 10 unidades de payoff? Para uma pessoa pobre, R$ 10 ele pode valorizar muito mais do que para uma pessoa rica. E existe toda a discussão, existe como modelar isso matematicamente e tal, mas é também uma área fascinante da teoria dos jogos por isso. Então, a simulação é idêntica ao Monte Carlo de Spin, saca? Você pegou exatamente, é isso. Só que você tem um pouco a mais, porque de complexidades, não é só uma roupagem, porque você não tem lei de conservação da quantidade fundamental que você quer maximizar. E aí gera um monte de efeito e coisa legal. Joia, bacana. Obrigado, Marco Antônio. Não vou monopolizar aí. Não, eu que agradeço, cara. É fantástico sempre discutir teoria dos jogos com alguém que mexe com partículas e simulações. Eu adoro, porque é a mesma linguagem, é tudo a mesma linguagem. Aí dá pra gente evoluir muito as coisas. Muito obrigado pela pergunta, Alan. Valeu, cara. Obrigado. Obrigadão. Esse ganho menor do que zero, não sei por que me lembrou do jogo do bicho. Exato, cara, exato. E tem muito jogo. Quando eu falo jogo, em teoria de jogos é um modelo, saca? Tipo assim, cada jogo é um modelo que descreve um tipo de interação. E tem os jogos que envolvem isso, tipo assim, jogos em que, em média, você sempre perde, mas você tem uma chance enorme de ganhar muito, e isso é atrativo para as pessoas, então como que eles vão fazer, saca? Tem muito jogo muito legal que descreve interações sociais, jogos de democracia, jogo do votante, modelo de votante e tal. É fantástico isso. Legal, Marco. Cara, pessoal, a gente já está se aproximando. Já é o segundo semestre seguido, Marco, que eu organizo o seminário nesse horário 10h20. Eu já percebi que, à medida que o almoço vai chegando, a aptidão por fazer perguntas vai caindo. Vai dando a fome. Tem uma correlação enorme. Sempre, normal. Pode tentar modelar isso. Né? Mas, pessoal, exatamente, cara. Eu, rapidinho, para não tomar o tempo, uma das ideias de um colega nosso foi isso, fazer uma modelagem de teoria dos jogos de palestra, porque você nota, palestra vai alongando, sempre, isso naqueles... Tem o quê? Uns 20, 30 anos que a gente via palestra fisicamente. Você lembra disso? Teve uma época aí que a gente fazia isso. Sempre vai saindo o pessoal lá de trás. E tem uma transição de fase que a partir do momento que saiu uma certa quantidade, de repente vai um monte indo embora e fica só aqui as da frente fazendo pergunta. Dá para modelar com teoria de jogos. É uma ideia futura aí. Legal. Beleza, pessoal, eu vou agradecer, então, eu encerro aqui a gravação, depois eu vou disponibilizar